Tenho sim. Que em relação às chamadas emendas PIX, né, a gente tem observado alguns discursos que você tem feito, inclusive nas redes sociais, contra. No entanto, a gente sabe que essa é uma ferramenta que o Congresso Nacional utiliza, principalmente a Câmara dos Deputados. O que fazer na prática, efetivamente, para que o cenário seja modificado? Você está falando plano federal ou plano estadual? Plano federal. Em plano federal, eu acho que a minha posição pessoal não é nem em relação a emendas PIX, é emendas de maneira geral. Eu acho que não é papel do deputado executar o orçamento. Eu acho que o Centrão vive de emenda parlamentar e isso causa um mal muito grande para o país, porque a maior parte dos deputados não tem posicionamento, vota com o governo. Então, os deputados, a maioria dos deputados que estão na Câmara foram base do Bolsonaro e hoje são base do Lula, né? Então, eles não acreditam em nada, eles só querem inaugurar obras nas suas bases parlamentares quando a função típica deles é de legislar, é de fiscalizar. E isso pouquíssimos parlamentares fazem. Eu falo para você com tranquilidade. Menos de 10% da Câmara dos Deputados lê o que vota. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma argumentação em plenário, eu tô falando sozinho, porque a maior parte dos deputados não escutam, eles só querem saber se o governo está pagando, se ele não está pagando. Se o governo não está pagando, eu tenho alguma margem para convencer com base no argumento. Afinal, eu não tenho cargo, não tenho emenda para oferecer, mas ainda assim, eu sou um dos deputados que mais aprova projetos e relatórios na Câmara e também um dos que mais barra maus projetos e maus relatórios dentro da Câmara dos Deputados. Então, a minha posição pessoal é de que ela nem deveria existir. Mas em existindo, e isso é um projeto que eu desenhei na PEC de equilíbrio fiscal que a gente vai aprovar no governo Renan Santos, é de que as emendas deixem de ser uma parcela da receita, né? Então, o incentivo que os deputados têm hoje é de aumentar impostos e aumentar a arrecadação. O incentivo que a gente quer dar é o inverso. Nós vamos vincular as emendas parlamentares ao orçamento discricionário. Então, quanto mais despesas obrigatórias, quanto mais gasto o Congresso cortar, mais emendas a gente vai destinar para suas bases. Ou seja, a gente cria um incentivo para parlamentares que não estão preocupados com ideologia, mas eles vão ser obrigados a ser fiscalistas se eles quiserem preservar a própria eleição com base na inauguração de obra nas suas bases eleitorais. Não é o mundo ideal, mas com isso a gente já daria um choque de fiscalismo dentro do Congresso Nacional, a gente poderia derrubar o juro pela metade, a gente poderia diminuir a dívida pública, a gente poderia aumentar a nossa margem para investimento, fazer o maior programa de infraestrutura da história do país, construir o maior presídio das Américas, que é um dos nossos objetivos, fazer uma malha ferroviária de 40 mil quilômetros e vários dos outros projetos que a gente tem em mente para organizar e para executar com uma economia prevista aí de 1,1 trilhão de reais que a minha PEC vai trazer. Kim, a gente recebeu aqui agora, né, também a gente fez até um breaking news no TMC 360, que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira o projeto de lei que prevê o endurecimento das penas para autores de golpes digitais, né? Se for aprovado, então, o tempo de prisão para esses casos vai superar a do crime de extorsão quando há violência ou grave ameaça à vítima. Queria que você falasse sobre isso, até porque o assunto internet, inteligência artificial e aí golpes digitais, ainda mais no cenário eleitoral, está em foco, né? Vem muito à tona. Queria que você me falasse sobre isso também. Eu não sei se você falou sabendo, mas fui eu que aprovei esse relatório. Então, mais um relatório aprovado pelo Kim. Ah, sim. Esse foi um relatório que eu aprovei na Comissão de Finanças nessa semana. Infelizmente, cada vez mais golpes têm acontecido na internet e afetando principalmente idosos. Aliás, dentro daquele projeto que eu aprovei, de aumento de pena para furto, roubo, receptação, estelionato, no estelionato a gente transformou em ação penal pública incondicionada, ou seja, antes você obrigava um idoso que sofria um golpe a fazer uma representação, a ir até o judiciário, a ir até o Ministério Público para punir o criminoso que cometeu aquele estelionato. Só que muitas vezes o idoso ele fica constrangido de ter sofrido um golpe, ele acha que a culpa é dele, não do criminoso, ele se sente envergonhado e não vai à justiça. Agora a gente permitiu que o Ministério Público, sem a necessidade de provocação de ninguém, possa perseguir esse criminoso e agora, com mais esse meu relatório aprovado na Comissão de Finanças, a gente aumenta a pena para os crimes cometidos no ambiente virtual. A gente sabe que cada vez mais crimes envolvendo, né, você conseguir a senha de cartão de crédito, você conseguir o acesso ao Pix daquela pessoa, você conseguir acesso à carteira de investimentos daquela pessoa. Isso ocorre com cada vez mais frequência e por isso a gente precisa endurecer, né, não só do ponto de vista de pena, mas também do ponto de vista da persecução penal em relação a esses criminosos. Falando então aí de golpes digitais e já entrando aí em emendas PIX, no discurso geral você é contra o uso, né, de emendas PIX, mas também afirma que o vício instrumental do sistema acaba virando legítimo. Então,
Você é contra ou a favor das emendas PIX? Não, como eu disse para você, eu sou contra emendas de maneira geral, né? Só que hoje você tem as emendas impositivas individuais, que é aquela proporção da receita que todo parlamentar, independentemente de votar ou não com o governo, precisa fazer a indicação. Eu cumpro o meu dever, faço a indicação, não utilizo as emendas para me eleger, não dependo de 1 centavo de emenda para me eleger. Meu eleitorado vota em mim por causa das minhas propostas, das minhas ideias, da minha produtividade legislativa, da minha postura correta, coerente, honesta, de fiscalização e de controle. E nunca recebi nenhum centavo de orçamento secreto, mas infelizmente nós temos aí hoje esse instrumento das emendas impositivas, que eu tenho o dever de fazer o encaminhamento. Boa parte do meu tempo que deveria estar dedicado à produção legislativa, eu tenho que utilizar hoje para fazer fiscalização de emendas, para saber se não tem nenhum prefeito usando essas emendas para esquema de corrupção ou para desviar a função para outra área. Recentemente tive um problema com a emenda de Osasco, que não foi executada. A gente tinha enviado ali para o Lar Jesus Entre as Crianças, para um batalhão da Polícia Militar. O prefeito não fez o devido encaminhamento. Eu mandei isso para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. Agora o prefeito está dando andamento nessas emendas. Eu não deveria ter que fazer esse papel. Eu não deveria sequer ter que encaminhar essas emendas. Esse recurso que deveria ficar com o município, deveria ficar com o governo do estado, deveria ser executado pelo governo federal, porque é o executivo que tem a função de executar, de governar, de, portanto, executar o orçamento, não o legislativo, mas como essa função é imposta a mim, eu também preciso cumprir.